irmão, minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo em mais esta aula. Nós aqui vamos iniciar hoje o módulo 3. Nós vamos conversar sobre o primeiro capítulo, as 10 virgens, de fiel passivo a cristão ativo. Nesta primeira aula nós vamos falar sobre querer mais sobre Deus, a parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo de 1 a 13. Vamos construir uma premissa para poder entrar nessa questão da parábola das 10 virgens. De fato, Deus é o nosso Criador e nós somos a sua criatura. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas pelo pecado do homem entrou a morte no mundo. O homem então se torna pecador, ele é banido do paraíso e ele caminha errante nesta terra em busca do perdão e da reconciliação com Deus. Assim então nós temos na história, no itinerário, na história itinerante da caminhada salvífica, do homem em relação a Deus, ou Deus em relação ao homem. E assim então nós caminhamos em busca do perdão e da reconciliação com Deus. Deus caminha conosco na história. Deus não pertence à história, Ele é o Senhor da história, mas Ele caminha conosco na nossa história, na nossa vida. Atingimos a plenitude em Jesus Cristo desse itinerário, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, encarna no ventre de uma mulher. Ele assume a carne humana, ele assume o sangue humano, ele caminha conosco nesse chão, ele caminha conosco nesta terra. Ele sofreu em tudo as condições humanas, exceto o pecado. Mas ele que não pecou, ele assumiu para si as nossas dores, os nossos pesos, aquele peso que pesava do pecado, ele assumiu para si. E era necessário que também ele morresse, que ele padecesse, para que também ele experimentasse o que o humano experimenta, a morte, para que ele pudesse então ser vitorioso como Filho de Deus e vencer também a morte. E Jesus Cristo ressuscita. E Jesus Cristo morto e ressuscitado. Jesus Cristo então nos redime desse nosso peso, desse nosso pecado, da nossa dívida, e nos resgata do pecado e dos grilhões da morte. Assim somos libertos, emancipados do poder da morte. Enfim, Jesus assumiu para si as nossas dores e por suas chagas fomos sarados. Assim como Jesus Cristo ressuscitou, também nós que vivemos em Cristo, vamos em Cristo ressuscitar. Essa é uma promessa que Ele mesmo nos faz nos seus evangelhos, que depois Paulo vai tratar com tanta destreza sobre esse tema em Romanos 6, como é bonito falar dessa questão da esperança, Então, é necessário que nós estejamos vigilantes sobre nossa postura, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso pensamento, sobre os nossos olhos, sobre nossas ações e atitudes, para que o dia da vinda do Senhor não me pegue de surpresa. Então a parábola das 10 virgens gira em torno dessa situação, dessas premissas que é levantada. Assim como as 10 virgens caminham em direção ao noivo, também nós, errantes, itinerantes neste mundo, nós caminhamos em direção da espera do noivo. Nós somos a igreja que espera, que anseia pela vinda do noivo, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é necessário que tenhamos também as nossas lâmpadas acesas e, além das nossas lâmpadas acesas, uma reserva de óleo, de ânimo, uma reserva de força do Espírito Santo, para que nós tenhamos essa capacidade de esperar, de ansiar e nunca deixar apagar esta chama, nunca perder de vista o rumo, o telos. Esse telos no grego
a finalidade, pelo motivo pelo qual eu caminho neste mundo, neste chão. Qual é o primeiro amor que me trouxe para junto de Jesus? E que eu possa então acender esta chama e ter ao meu lado o Espírito Santo, o azeite do Espírito, para que jamais pereça esta chama. E eu então possa, na minha caminhada, no itinerário rumo ao Senhor, buscar mais sobre Deus, lutar pela santidade, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, fazendo aqui então um apúdio, uma citação lá de Levítico 11, 44 e capítulo 19, versículo 2, Pedro, ele está dizendo: sede santos, como o vosso Deus é santo. É necessário que nós vigiemos sobre a nossa postura, nosso comportamento, nossa vida, para que eu não magoe as pessoas, não maltrate, não destrua a vida das pessoas, e para que eu também, na minha igreja, na minha comunidade de fé, possa ser essa luz do Senhor, possa ser esse fermento para fermentar a massa, esse sal que dá gosto e tempera. O intuito, então, desta primeira aula é esse: transmitir para vocês essa força do Espírito Santo, este ânimo, para que tenhamos todos então um bom início de curso, um bom início de primeiro capítulo, e possamos então nos sentir motivados a estar cada vez mais à procura de Deus. É verdade que às vezes alternamos entre virgens prudentes e virgens insensatas, né? Ora, agimos como virgens insensatas e ora como virgens prudentes. Isso não é desmerecimento. É claro que nós precisamos se reerguer e retomar a caminhada como virgens prudentes. Mas se acaso acontecer uma queda, não desanima, meu irmão, não desanima, minha irmã. Levanta. A caminhada é essa. E o nosso Deus nunca cansa de nos perdoar. Amém? O Senhor esteja contigo, Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.